Olá, eu sou Antônio Tabet, este aqui é o Alt Tabet, o podcast, talk show que está crescendo tanto, mas tanto, que daqui a pouco o Trump vai querer anexar a gente. Os meus convidados de hoje você já conhece porque eles já tiveram aqui. Daniel Souza e Tanguy Bagdadi, que são os donos do Petit Jornal. Olha, o Petit Jornal é um dos melhores, se não o melhor podcast para você saber o que está acontecendo no mundo. Então toda vez que dá uma treta, eu chamo eles aqui para eles explicarem o planeta Terra pra gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Na medida do possível, né? Você tá falando que a gente vai explicar o planeta Terra, um baita desafio, mas vamos tentar. É um baita desafio. Eu quero entender de vocês o seguinte aqui. O Trump está no segundo mandato dele. O primeiro a gente já viu o que aconteceu. Mas eu tenho a impressão, não sei se vocês vão concordar comigo, porque o que eu vou falar agora é meio polêmico. Mas eu tenho a impressão que a pandemia deu uma atenuada nos ímpetos do Trump, porque esse segundo mandato, sem pandemia, ele botou as manguinhas para fora, né? O que a gente pode esperar desses próximos anos de Trump? Próximos anos, a gente considerando, claro, que o Trump vai sair em 2028, né? Porque volta e meia ele acaba namorando com a possibilidade de suspender eleições ou de buscar algum tipo de subterfúgio para continuar no poder. Já vimos esse filme, né? Já vimos esse filme, inclusive, com pessoas que estavam ali próximas ao Trump do ponto de vista ideológico. Mas me parece que ele vai continuar acelerando o máximo que ele puder por conta de uma tentativa de deixar um legado. Eu acho que, acima de tudo, essa é uma preocupação dele. Ele quer projetar uma imagem para o futuro como sendo o maior presidente da história dos Estados Unidos. Aliás, ele gosta de adjetivos o tempo todo, ele se adjetiva, ele sempre se coloca como alguém muito superior aos seus antecessores, alguém muito mais fenomenal, muito mais fantástico, que consegue tudo aquilo que quer. Então, ele vai acelerar e isso acaba trazendo consequências graves para o mundo, porque desequilibra. Afinal, atropelar significa atropelar o Canadá, atropelar os europeus, atropelar aliados históricos dos Estados Unidos. E todo aquele sistema que havia sido formatado pelos Estados Unidos, que tornou o mundo um lugar mais seguro durante muitos anos, está se dissolvendo na nossa frente. No início do ano, a gente já deu de cara com a operação dos Estados Unidos na Venezuela, né? Ouvindo o podcast de vocês, o Tanguy que falava que estava de férias, coitado, e voltou correndo para explicar o que tinha acontecido na Venezuela, a impressão que eu tenho, e eu não tenho 1/10 da capacidade analítica de vocês sobre esse assunto, é que o Trump é um bully. Ele é o bife do De Volta para o Futuro, né? Ele é um cara que precisa dessa autoafirmação o tempo todo, parece um garoto atrás das medalhas, literalmente, né? E a operação na Venezuela, que eu não sei nem que nomenclatura usar, se foi uma captura, se foi um sequestro, se foi o que foi, você fez uma análise no podcast que você comparou com a operação do Panamá. Não, do Panamá não, do Osama Bin Laden. Com o Barack Obama indo lá, helicópteros, pega o cara, traz o cara. Era isso? O Trump queria um prisioneiro de guerra para chamar de seu? Eu acho que ele queria aquela imagem, ele queria essa operação, ele queria essa demonstração de força, porque a solução que a gente acabou tendo no fim das contas, que foi, sai o Maduro, fica a Delcy Rodrigues, que é a vice dele, o regime mais ou menos se mantém, as pessoas elas vão ter uma certa blindagem em tudo, que foi o que ele conseguiu no fim das contas, já tinha sido oferecido. O próprio Maduro tinha negociado com o Trump, a gente sabe disso publicamente, então essa negociação já tinha acontecido em outubro. O Maduro já tinha se oferecido para sair e deixar tudo que estava lá do jeito que estava, e o Trump disse que não. Então o Trump ele queria, de fato, essa imagem. Tanto é que tem muita gente agora cogitando, que eu não acredito, que isso pode ter sido combinado com o próprio Maduro. Me parece que não. O Maduro ele era o sacrifício que tinha que ser feito. Eu preciso fazer isso aqui para demonstrar força, para demonstrar poder, para demonstrar pujança. Então a imagem do Maduro algemado, vendado, sendo levado para os Estados Unidos, sendo julgado, é meio que a captura do Osama Bin Laden, o que foi pro Obama, ou o que foi o Saddam Hussein pro George W. Bush. Eu preciso desse cara sendo julgado, a imagem pública, a imagem de força, de poder, e que ele queria, tanto é que ele não aceitou nem negociar para chegar no mesmo resultado. Combinar com o Maduro, eu acho que não, mas com o entourage do Maduro ali, com pessoas em volta. Você acha que rolou, Daniel? Acho que sim. Acho que é altamente provável esse cenário. Afinal, nós não tivemos qualquer tipo de resposta das Forças Armadas venezuelanas.
por mais que você considere que as forças não estão exatamente bem equipadas, até porque depende muito de equipamentos russos, e ao longo dos últimos anos a Rússia passou a focar muito mais no abastecimento do seu próprio exército, você não teve nenhum movimento mais evidente de defesa do Maduro, que acabou sendo ali uma defesa circunscrita aos seus próprios guarda-costas. Então, você ter o Maduro capturado para esse grupo político que está no poder da Venezuela, num certo sentido, foi até um alívio. E, aliás, a gente tem a própria vice-presidente que continua no poder, os militares continuam no poder, ou seja, nada mudou, a não ser que agora eles estão se aproximando dos Estados Unidos e, quem sabe, fazendo um novo acordo mais perene para que eles permaneçam no poder. E o Maduro, se tiver que ser capturado, o azar do Maduro, vamos seguir a vida aqui nós. E esses guarda-costas, inclusive, muitos deles cubanos, né? Então você tem o regime venezuelano que se mantém meio intacto. Muitos dos que morreram ali foram cubanos que estavam ali fazendo essa segurança pessoal do Maduro. Aliás, a proteção ser feita por cubanos já mostra que o Maduro não confiava tanto assim nos seus próprios compatriotas para fazer esse mesmo trabalho. É curioso. Agora, teve alguma coisa mudou. Né? Tudo bem que o Maduro foi embora, o pessoal do Maduro continuou ali, a tal intervenção americana não passou até agora, pelo menos da página 2, mas os navios com traficantes que eram abatidos toda semana pararam, né? Acabou o tráfico de drogas, então era isso que faltava? Não era isso. Aliás, o tráfico de drogas da Venezuela em direção aos Estados Unidos nunca foi relevante. O tráfico de drogas em direção aos Estados Unidos é muito mais relevante a partir da Colômbia, a partir do Equador, a partir do México. Você tem ali outros países que estariam à frente dentro das prioridades dos Estados Unidos se o objetivo real fosse o combate ao tráfico de drogas. E é importante lembrar que hoje a cocaína, que é a droga fundamentalmente que vem da América do Sul, nem é o principal problema nos Estados Unidos, é o fentanil, quer dizer, que não tem exatamente uma relação direta com países da América Latina. Esse deveria ser, inclusive, um foco muito maior dos Estados Unidos, embora o Trump faça referência a isso quando cita o México, a China, a questão do fentanil, mas aí a gente está falando de algo muito mais destrutivo, principalmente para a juventude americana. Eles acusaram Maduro de ser chefe de um cartel, depois voltaram atrás. Assim, é meio patético você ver esse tipo de argumento sendo refutado por eles mesmos. Sem qualquer constrangimento. Sem qualquer constrangimento, né? Mas não importa, né? Porque o que a dinâmica que o governo Trump utiliza, que é uma dinâmica que tantos outros governos utilizam, você joga uma versão. Essa versão não precisa ser verdadeira, ela apenas tem que existir. Se depois você muda de ideia, não importa, esse confronto ele vai acabar sendo feito pela imprensa e tudo, mas o resultado já foi atingido. Então, essa questão do cartel já estava clara há muito tempo que esse cartel nunca existiu. Era um jeito de dizer, um modo de dizer. Se falava que ele era líder do Cartel de los Soles. O Cartel de los Soles era uma designação que foi feita pela imprensa venezuelana para falar sobre essa alta cúpula dos militares, que usa sóis nas insígnias e que falaram, olha, isso aí parece um cartel, é tão corrupto que soa como um cartel. E o Trump começou a usar isso como se fosse de fato um cartel. É claro que a Casa Branca sabe que não é de fato um cartel, mas serviu o objetivo. Ele é líder de um cartel. É uma justificativa que, aliás, não é muito diferente do que o George W. Bush fez com as armas de destruição em massa. Todo mundo sabia que não tinha armas de destruição em massa no Iraque. Mas não importa. Conseguiram fazer a intervenção e chegar no objetivo que eles queriam. Agora, um aspecto também importante é que o Trump embalou o tempo todo essa operação como sendo algo fundamental para a segurança interna dos Estados Unidos. Ou seja, você, americano, saiba que eu capturei o Maduro porque eu estou pensando em você. Nos seus filhos. Eu estou pensando nos seus filhos, eu estou pensando na segurança da sua família. Porque o líder desse cartel de drogas fica mandando drogas para os Estados Unidos e tornando a sua vida mais insegura. Se isso é verdade ou não, não importa. O que importa é o que você está embalando e vendendo para o público interno para justificar uma operação como essa. Tem esse argumento também e tem a história do petróleo, né? Essa operação, no fim das contas, ela é só simbólica e barra eleitoreira, porque a história do petróleo, né, que a Venezuela é um poço sem fundo de petróleo, quase literalmente, mas é um petróleo que é difícil de ser explorado e de ser utilizado, né? Um petróleo grosso, que não é de fácil manipulação e exploração. Isso era um pano de fundo? Não. Até que ponto isso tem, de fato, relevância nessa manobra? Me parece que é absolutamente central. A gente está falando de um Trump que tinha entre os seus slogans de campanha "Drill, baby, drill", quer dizer, a ideia de vamos perfurar poços de petróleo com o objetivo de explorar essa riqueza. A Venezuela tem as maiores reservas conhecidas de petróleo do mundo. A gente está falando de algo em torno de 200 bilhões de barris.
E no atual momento, a Venezuela não chega a produzir nem 1 milhão de barris por dia. No período áureo, chegou a produzir 3 milhões e meio de barris. Isso tem muito a ver com uma certa defasagem que a PDVSA experimentou nos últimos anos. Ela perdeu muita gente qualificada, a empresa passou por um processo de aparelhamento, você passou a ter um monte de militares. Isso que você está falando é a Petrobras deles. A Petrobras deles. Só para deixar claro para quem está assistindo a gente. E você passou a ter ali um monte de pazuelos, digamos assim, na PDVSA. E a gente sabe que isso não termina necessariamente numa boa gestão. Ela acabou perdendo profissionais qualificados que foram para o exterior, foram trabalhar em empresas petrolíferas internacionais. E você também tem as sanções e os equipamentos vão ficando defasados. Ou seja, existe a necessidade, se você quiser viabilizar uma produção de petróleo robusta na Venezuela, de repente retomar os níveis que ela chegou a ter no passado, 3,5 milhões de barris por dia, você vai ter que investir algo em torno de 100 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Não é pouca coisa. As empresas americanas, inclusive, têm sinalizando uma certa hesitação. Pô, peraí. Isso que eu ia perguntar, tem alguma segurança jurídica para essas empresas fazerem isso? Não tem, então... Porque o Trump sai daqui a 3 anos, a gente não sabe o que vai acontecer. Não tem a menor ideia do que vai acontecer. O cara vai... vamos investir aqui... Para daqui a 10 anos, para eu ter um retorno daqui a 10 anos, até o presente momento, você tem ali uma certa hesitação. A não ser uma ou outra empresa que está propensa ao risco e fala, vamos embora e tal. O Trump chegou a sinalizar, vamos subsidiar essas empresas, que é uma maluquice, você vai subsidiar uma empresa de petróleo na Venezuela só para você justificar uma operação que foi realizada. E isso ainda não está muito bem amarrado. Você tem negociações ali sendo feitas com o governo venezuelano, mas tem muita coisa para ser costurada para que essa produção seja efetiva. O que a gente tem até agora são petroleiros venezuelanos que saem em direção aos Estados Unidos com esse petróleo pesado para ser refinado principalmente no Texas, que tem refinarias para esse tipo de material, e é uma forma de indenizar os Estados Unidos, nas palavras dos americanos, pelas expropriações que aconteceram no passado e pelo petróleo roubado dos americanos, como o Trump chegou a verbalizar. Por causa das ações do Hugo Chávez, né? Ali. O Tanguy, a gente tem que ter algum receio dessa brincadeira, desse war que o Trump está jogando com os russos e com os chineses, que parece que eles estão querendo dividir esse tabuleiro em 3. E a gente falou aqui em algum momento sobre Colômbia, América Latina. Esses argumentos de, esse cara aqui é traficante, dono de é presidente de um cartel, na verdade, ou seja, é terrorista, então eu tenho autonomia e direito de ir lá, invadir e tirar esse cara de lá. Até que ponto os outros países da América Latina precisam se preocupar com isso? Houve aquele aceno perigoso para a Colômbia, mas depois ele meio voltou atrás. México, idem. A gente aqui tem a gente, em algum momento, já houve ali arestas para serem cortadas entre o Lula e o Trump, o PCC, que está no Congresso, né? Qual o nível de preocupação que a gente deve ter? Temos que nos preocupar. Então, a gente não é um país que pode se dar o luxo de ficar absolutamente tranquilo. Principalmente se a gente leva em consideração que a gente tem a retomada de uma certa lógica imperial no mundo. Então, o mundo que a gente viu depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria, principalmente, a partir da década de 90, era um mundo muito moldado por questões de mercado. Então, se está dando dinheiro, não tem problema, você vai comprar produto de qualquer lugar do mundo, você vai vender para qualquer lugar do mundo, comprar produto chinês, comprar energia russa, tudo isso era muito mais fluido. O cenário que a gente tem agora é de uma manifestação da ideia de uma lógica imperial. Então você tem o Putin agindo na Ucrânia. Até outro dia os Estados Unidos falaram assim, mas isso é inaceitável, a Rússia não pode fazer isso na Ucrânia. A lógica dos Estados Unidos agora é, Rússia, você quer ficar com a Ucrânia? Fica aí. Agora, eu vou agir aqui na América Latina e eu vou fazer o que eu bem entender, eu espero que você não se meta. E aí não é o Tanguy que está dizendo, não é o Daniel que está dizendo. Isso está documentado. No finalzinho de 2025, os Estados Unidos lançaram lá a nova estratégia de segurança nacional e o termo que foi utilizado foi corolário Trump. O que é isso? É a interpretação do Trump, a aplicação do Trump da doutrina Monroe, que é a ideia de que as Américas são espaço de atuação dos Estados Unidos. Sendo o Brasil um país dessa região, aliás, o maior deles, tirando os Estados Unidos, tirando o Canadá do ponto de vista territorial, é claro que o Brasil tem que se preocupar. Essa atuação na Venezuela, ela tem sim o petróleo, claro que tem, claro que é uma questão importante, mas ela também é uma sinalização de que, olha, aqui eu faço o que eu bem entender. Mas você vai prender o presidente de um país? Eu vou entrar lá, vou pegar o presidente do país, vou colocar quem eu quiser e vou embora. E eu vou ficar com o petróleo. Algo que, aliás, presidentes anteriores
fizeram absurdos, mas sempre fizeram absurdos dizendo que era em prol da democracia, em prol do combate ao terrorismo. Ele fala abertamente, não, vai ser ótimo, a gente vai tirar esse cara de lá e vai colocar as empresas americanas de petróleo. Ele é muito transparente nesse sentido, porque ele tem certeza que essa lógica imperial, ela pegou daqui para frente e o Brasil, ele está nesse império que os Estados Unidos consideram que é seu, que é a América Latina. Tem muita gente que defende a ação do Trump dizendo, bom, gente, e assim, até em alguns pontos eles até têm razão, no que eles falam, por exemplo, Maduro, Hugo Chávez são ditadores, controlavam a Venezuela de maneira violenta, um povo sofrido, e agora vai ter a tendência que a vida do povo, tendência que a vida melhore. Isso dá legitimidade para esse tipo de ação do Trump, essa doutrina Dunrow? Eu acho esse precedente extremamente perigoso. É claro que o regime do Maduro é indefensável. A gente está falando de uma ditadura horrorosa, que persegue pessoas à luz do dia, que restringe liberdade de opinião, que levou a um êxodo gigantesco de milhões de venezuelanos para diferentes países do mundo. Mas quando você dá aos Estados Unidos o poder de remover um presidente, bom, quem remove o presidente por um bom motivo pode remover o presidente por qualquer motivo, porque um bom motivo é algo sempre bastante subjetivo e, dependendo do gosto do freguês, pode mudar. E nem todo o povo na América Latina está sofrendo tanto quanto o venezuelano, né? É verdade. Ninguém está sofrendo tanto com o regime do Maduro quanto os próprios venezuelanos. Então, eu entendo que o Maduro não era nem um pouco popular, nem no Brasil, nem na América Latina de uma forma geral. Então, a remoção do Maduro gera um certo alívio, por um lado. Na própria Venezuela, os primeiros movimentos foram de, poxa, que legal, que bom, nos livramos desse cara, desse encosto que estava aqui há muito tempo. Mas quem remove o Maduro porque ele é um ditador, de hoje para amanhã, pode dizer que um outro presidente também tem que ser removido por outro fator. E eu acho que oferecer esse poder aos Estados Unidos, arrepio do direito internacional, das regras, das organizações internacionais, é algo muito perigoso, traz um precedente que torna o mundo um lugar mais instável, mais inseguro, e isso não nos leva a um bom lugar. A gente tem um quadro aqui chamado Será Que? A gente vai até o Twitter e vê o que as pessoas estão perguntando ou se perguntando, e a gente vai tirar essas dúvidas com vocês agora. Vamos lá. O primeiro tweet é o do Cogita Tucci. Será que em algum momento a multidão presa no saco do Trump vai perceber que ele está zoando com todos eles? Que é basicamente o Coringa, que só quer ver o circo pegar fogo e dar risada das mortes que causa? Vocês acham que é isso? Que tem esse sadismo? Ou ele só é um demente, como tem gente defendendo, tem gente séria dizendo que o Trump hoje está demente. Ou não? No fim das contas, ele é um oligarca, magnata, que sabe muito bem o que está fazendo, que peças ele está mexendo para ficar ainda mais rico. Olha, teve uma retrospectiva que a gente fez no final do ano de 2017 e que a gente fazia apostas para o ano seguinte. E a minha aposta no final de 2017, era o primeiro ano do governo Trump. E você é bom disso. Era que num determinado momento o Trump ia abrir um fechecler assim e a gente ia descobrir que o tempo todo era o Chris Rock, né? Que era tudo um grande marketing de comédia e tudo. Hoje eu já tenho um pensamento um pouco diferente, principalmente levando em consideração que no dia 4 de julho, agora de 2026, os Estados Unidos completam 250 anos de independência. E me parece que o que ele quer é ficar marcado nessa data como um presidente que conseguiu fazer um outro grande anúncio de expansão territorial. Essa fascinação que ele tem por tomar a Venezuela. Aliás, a própria Casa Branca postou como se fosse um print do Wikipedia, colocando lá o Trump como presidente da Venezuela. Sim. O que ele faz com o Canadá, o que ele faz com a Groenlândia, o que ele faz com a América Latina de uma forma geral, me parece que é uma forma de falar para o público americano, olha, nos 250 anos eu vou anunciar algo que nenhum dos meus antecessores fez. E me parece que ele está tentando caminhar nesse sentido. Se tem lucidez aí ou não, me parece que é muito mais uma mente distorcida, que busca o poder, que busca, como o Daniel falou, um legado, mas é algo que eu acho que ainda tem muito a crescer e é melhor apertar os cintos até o dia 4 de julho, porque eu acho que ele vai acelerar nessas medidas todas. Na última vez que vocês estiveram aqui, eu perguntei para você de quem você tinha mais medo, do Trump ou do Putin.
E aí eu falei que eu tinha mais medo do Putin, porque o Putin me parece ser um cara que sabe o que está fazendo, que está mexendo as peças ali. E você falou assim, não, eu tenho mais medo do Trump porque ele é imprevisível e você estava certo. Vamos para o próximo? Se os Estados Unidos não ganharem a Copa, será que o país vencedor também vai ter que dar o troféu para o Trump? É a pergunta do Jurunense. Olha, provavelmente essa será a expectativa do próprio Trump, né? Ainda mais se ele entregar a taça para o campeão, ele vai esperar um movimento de retorno. Eu lembro que em 94 o Brasil ganhou a Copa do Mundo e quem entregou o troféu foi o Al Gore, que na época era o vice-presidente dos Estados Unidos. E talvez o Trump esteja ali focado em entregar esse troféu e vai haver ali uma certa expectativa, talvez, de um retorno. Mas se o campeão não tiver que dar o troféu do Trump, o presidente da FIFA, que está nessa imagem, dará uma réplica para o Trump, porque ele adora realmente puxar o saco do Trump, oferecer ali ao Trump um agrado, até porque o Trump é muito suscetível a medalhas, troféus e afins. Mas vou ter que explicar para ele as regras, tá? Quem foi campeão, olha, o jogo acabou, foi 2-1 logo, não tem prorrogação. Na final da Copa do Mundo de Clubes, quando o Chelsea foi levantar o troféu, ele ficou ali com os jogadores, ele queria levantar o troféu e os jogadores do Chelsea, assim, meu Deus, esse cara vai ficar aqui, ele ficou. Ficou, ele tinha essa expectativa de participar ali. Ele também é campeão. Vamos para a próxima. Alonso e Silva. Será que dessa vez o povo iraniano conseguirá se livrar do Khamenei e sua trupe aloprada? Bom, desde o início do regime dos ayatollahs, quase 50 anos atrás, o clima no Irã é tenso. Será que alguma coisa vai mudar? Eu sou pessimista, viu? Mas eu também, sabia? Porque assim, a gente está tratando o Irã como se fosse um regime que poderia cair a qualquer momento. Porque na Síria caiu, por exemplo. Na Síria, o regime dos Assad estava lá desde 1971 e caiu assim, ali no final de 2024. Eu acho que o regime iraniano é diferente, é um regime muito mais bem assentado. É um país muito enfraquecido, né, com tudo que aconteceu desde 2023. Todos os aliados caíram, você tem uma crise econômica gigantesca, mas me parece que não é um regime tão perto de cair assim. Apesar de ser, nesse momento, o cenário no qual esse regime está mais enfraquecido, está mais perto de cair, o que ainda assim não significa que esteja próximo dessa queda. Então, respondendo aí ao amigo, eu acho que não é o momento ainda. Posso estar errado, mas acho que não é o momento ainda. E é interessante porque há uma certa tolerância por alguns segmentos no Brasil com o regime iraniano porque ele é anti-americano. Só que se a gente colocasse numa matriz ideológica, o regime iraniano é de extrema-direita. É como se o Brasil se tornasse um país radical cristão. Né? É muito doido isso, né? Isso assim, é muito doido. A esquerda brasileira, eventualmente, demonstra uns comportamentos que você fala assim, gente, não dá para defender o Irã, a Venezuela. E assim, você fala, só porque o cara é anti-imperialismo, parece uma coisa tão colegial, né? Tão primeiro ano da faculdade, falar, não, se ele é contra os Estados Unidos, eu estou com ele. Os inimigos dos meus inimigos é meu amigo. É uma lógica Guerra Fria ainda, né? Gente, pelo amor de Deus, né? 2026, não dá. Vamos pro próximo, é do Jaws. Qual será que vai ser o estopim da próxima guerra? Estados Unidos atacar o Irã ou Estados Unidos tomar a Groenlândia? Estados Unidos atacar o Irã é notícia velha, né? Já aconteceu. Então, assim, isso aconteceu em junho, né, agora de 2025. Eu estava falando com o Daniel no aeroporto, quando a gente estava vindo para cá, que eu acho que os Estados Unidos vão tentar alguma coisa um pouco a mais na Groenlândia. Talvez não seja agora, mas eles estão subindo o tom, que é um arco narrativo que os Estados Unidos vão fazendo, eles vão preparando o terreno. Com relação à Venezuela, foi isso que eles fizeram. Eles dizem que é legítimo, depois eles dizem que eles podem fazer alguma coisa, manda porta-aviões e tudo. E com relação à Groenlândia, os Estados Unidos fizeram um movimento que é surpreendente, que é de basicamente romper com os europeus. Esse foi um movimento que a gente viu no final de 2025 e início agora de 2026, que é de tornar a relação com os europeus insustentável. É uma relação de quebra total de confiança. Me parece que há uma ideia de fazer algo na Groenlândia. Eu não sei como ainda, como é que isso poderia ser feito. Já falou que não faria nada militarmente, mas eu acho que o Irã pode até haver alguma coisa, apesar de não achar que agora vai acontecer, mas com a Groenlândia eu acho que ele pode dar um passo um pouco adiante nessa lógica imperial de esse aqui é o meu território, é o meu terreno e a Dinamarca não tem nada que fazer aqui. Só um lembrete histórico. Ele tem falado muito sobre a doutrina Monroe. A doutrina Monroe foi lançada pelo presidente James Monroe em 1823,
que era exatamente uma lógica de que aqui nas Américas a Europa não tem acesso. É bonito, né? Como é que a gente tem uma volta ao passado. O que ele está dizendo é a Europa aqui, Dinamarca e tal, aqui não tem que se meter, aqui é território dos Estados Unidos. Esse papo da Groenlândia, ele começou com aquela... parecia uns memes, né? Ele botou o mapa do Canadá com a bandeira americana em cima, depois foi a Groenlândia, teve a história da Venezuela. E a Groenlândia, já houve esse argumento de, não, militarmente é muito importante, essencial para o governo dos Estados Unidos, porque a gente precisa construir o Domo de Ouro e etc. Só que tem uma corrente que alega que a Groenlândia tem água e tem um interesse comercial de um dos braços direitos do Trump lá. Ele queria entrar na Groenlândia, parece que o papo agora é comprar a Groenlândia para usar a água, não só como hidrelétrica e fornecer energia para fábricas de alumínio, etc., mas também comercializar água. Que tem os lagos da Groenlândia, que a água é puríssima, aquela coisa, e comercializariam água. É isso? A gente está falando aqui de dinheiro? Eu acho que tudo que envolve Donald Trump envolve dinheiro, sempre. Qualquer tipo de movimento, seja na questão da Rússia, por exemplo, o tempo todo ele fala, não, mas vamos reintegrar a Rússia, etc., podemos fazer negócios, podemos aqui ganhar um dinheiro adicional. O tempo todo o Trump tem uma lógica mercantilista. Então, me parece que a Groenlândia necessariamente passa também por isso. Você tem na Groenlândia petróleo, a Dinamarca, inclusive, não permite a exploração de petróleo na Groenlândia, a gente está falando de uns 30 bilhões de barris. Você tem água, muita água, e é uma água realmente muito pura, e você tem terras raras e minerais críticos, algo que os Estados Unidos estão ávidos por conquistar. E tem a questão geopolítica e de segurança, é verdade, mas esse argumento do Trump, ele é bastante falacioso. Os Estados Unidos têm uma base militar na Groenlândia. Aliás, os Estados Unidos tinham mais bases militares na Groenlândia e podem voltar a ter se quiser, porque existe um acordo em vigor entre os Estados Unidos e a Dinamarca desde o governo Truman. Então a gente está falando do final dos anos 40, onde os Estados Unidos podem ter uma presença militar na Groenlândia. Eu quero proteger os Estados Unidos da Rússia e da China. Você pode instalar mísseis na Groenlândia. Isso é permitido pelo acordo entre Dinamarca e Estados Unidos. Então não é verdade que os Estados Unidos, para se tornarem seguros, precisam ocupar militarmente a Groenlândia e anexar militarmente a Groenlândia, ou que ela corre qualquer tipo de risco nas atuais circunstâncias de se tornar chinesa ou russa. Dinamarca, que sempre foi um super aliado dos Estados Unidos. A Dinamarca entrou naquela canoa furada do Bush em 2003, quando os Estados Unidos viraram as costas para a ONU e resolveram invadir o Iraque de qualquer maneira para buscar as pretensas armas de destruição em massa. Um dos países que mandou soldados para o Iraque foi a Dinamarca, em apoio aos Estados Unidos, dizendo nós estamos ao lado dos Estados Unidos. Os dinamarqueses sempre tiveram ao lado. Então, esse ponto que o Tanguy colocou de rompimento dos Estados Unidos com a Europa, isso é muito grave, porque você leva décadas para construir uma aliança e ela pode ser desfeita por movimentos no curto espaço de tempo. Vamos dar uma olhada no mapa da Groenlândia, porque assim, a gente tem a impressão aqui que o Trump deve ter visto um mapa distorcido, né? Porque olhando o mapa assim, olha o tamanhão que a Groenlândia tem ali. Parece um negócio louco, né? Mas se a gente for ver o mapa... Esse aí é o mapa que a gente está acostumado a ver, né? Agora vai para o outro, para proporção real. Olha, se alguém mostrasse esse mapinha para o Trump, será que ele não ia mudar de ideia? Ele fala assim, gente, eu tô... Então, eu acho que se eu fosse o Trump, eu ficaria ainda mais interessado com esse mapa aí, viu? Porque está muito perto, né? É o Ártico, você vê que está ali entre o Canadá, e aliás ele fala que o Canadá vai se tornar o 51º estado americano, e a Rússia, né? Você pensa ali, as rotas que você tem de comércio, elas são muito interessantes por ali. Em termos de defesa também, um atalho, a Groenlândia, né? É um atalho. E a contradição que a gente tem aqui é o governo Trump, ele faz parte de um grupo que não acredita no aquecimento global. Mas a Groenlândia ela só se torna interessante desse jeito por causa do aquecimento global. Você passa a ter rotas que não existiam 5 anos atrás, que não existiam 10 anos atrás, e que agora passam a existir por causa do aquecimento global. Aliás, a própria exploração das terras raras e minerais críticos, que o Daniel fez referência agora há pouco, só é viável por conta do aquecimento global. A exploração de petróleo também. Até pouco tempo atrás, explorar petróleo na Groenlândia era muito, muito difícil e, portanto, muito caro. Não era viável. Agora é, porque você tem o degelo. Então, o Trump ele deve estar, apesar de dizer que o aquecimento global não existe,
deve estar agradecendo ao próprio aquecimento global. Fico imaginando, o cara que está sentado na Venezuela, há anos já, ele fala assim, ele pensa, tá ali no inconsciente dele, fala assim, cara, um dia vai dar merda aqui. É Chávez, é Maduro, vai dar um... O cara que tá na Síria, ele também, gente, dá uma hora, vai dar uma merda. Fico imaginando os caras que estão na Groenlândia ali, esses poucos milhares que estão lá, estão vivendo a vidinha dinamarquesa deles ali, do nada... Então, cheguei. Como é que estão esses caras hoje? Como é que você imagina que está o dia a dia do povo da Groenlândia? É interessante porque o Trump conseguiu um milagre, que foi colocar o primeiro-ministro da Groenlândia a favor da Dinamarca. Ele é um político que construiu toda a sua carreira em defesa da independência. Poxa, vamos ter a Groenlândia independente, etc. A Dinamarca dá muita autonomia para a Groenlândia. Inclusive, a Groenlândia tem ali uma série de excepcionalidades no que diz respeito a regras europeias de pesca, porque a pesca é super importante para a economia da Groenlândia. E do nada aparece essa situação onde eu, primeiro-ministro da Groenlândia, que sempre lutei pela independência, agora estou tendo que dizer que amo a Dinamarca. E que não quero fazer parte... Tô bem aqui. Exatamente, estou bem aqui. Então, acho que isso reflete um pouco o espírito da população da Groenlândia. Ou seja, pelo amor de Deus, me deixa aqui. Eu tenho uma economia baseada em pesca. Eu recebo subsídios pesados da Groenlândia, da Dinamarca. Aproximadamente 20% do PIB da Groenlândia são subsídios dinamarqueses. Então, a gente está falando de algo em torno de uns 600 milhões de dólares por ano, que é bastante dinheiro para a Groenlândia. São 55 mil habitantes. Deixa aqui, eu estou aqui na Groenlândia, pescando, vivendo no reino da Dinamarca, tendo serviços dentro das possibilidades dinamarqueses na Groenlândia. E agora vem o Donald Trump dizendo que vai nos anexar. Amo a Dinamarca, quero permanecer como território autônomo da Dinamarca. Acho que esse é um pouco o espírito da Groenlândia nesse momento. Agora, Tanguy, pode dar ruim para o Trump essa história? Porque quando ele vai na Venezuela, quando ele vai na Síria, quando ele vai em qualquer lugar, o pessoal ali do hemisfério norte faz todo mundo, às vezes, um egípcio ali, ninguém fica ali muito ligando. O cara entra ali na Groenlândia, mexendo com Dinamarca, recebendo pito ali de franceses, alemães. Como é que fica a relação Estados Unidos e Europa nesse jogo e que riscos o Trump corre? Olha, o Trump ele faz um jogo muito arriscado, porque ele aposta muito alto. Essa aposta muito alta, ela pode pagar muito alto, principalmente quando ele é uma potência muito dominante. Então, assim, você vai botar de frente os Estados Unidos com a Venezuela do Maduro, o mundo todo, a Europa e tal, olhou para isso e falou assim, pô, não podia. Mas tirou o Maduro. Vai lá. É feio, tá? Não foi legal, não gostei. Os Estados Unidos atacaram o Irã. Programa nuclear do Irã. Aí todo mundo falou assim, pô, não podia, mas... Nem os árabes acharam tão ruim assim. Eu não vou te criticar tanto assim. Agora, quando você mexe diretamente com um reino da Dinamarca, a Dinamarca ela não arruma briga com ninguém há muito tempo. Quando arruma briga é para defender os Estados Unidos. É um país pacífico, é um país que é um grande aliado dos Estados Unidos, é membro da OTAN, é parte da União Europeia, é referência para direitos humanos, é referência para tudo. É muito difícil você justificar algo assim. O Trump ele dá uma demonstração que não queremos mais manter essa relação com os europeus da maneira como sempre foi. Isso tem levado os europeus a sentir um certo chacoalhão, que é a primeira vez em muito tempo que isso acontece. Os europeus falando, olha, agora você passou de todos os limites. E é muito interessante ver os europeus falando, a gente vai precisar ter coragem, porque até agora a gente foi meio covarde, o termo não é utilizado, mas é mais ou menos isso, e a gente ficou meio dependente dos Estados Unidos do ponto de vista da segurança e tal, e sem ter coragem de bater de frente. Agora passou de todos os limites, a gente vai precisar bater de frente. Isso pode levar os Estados Unidos a terem mais dificuldades em determinados momentos, passar a ter algumas restrições de relacionamento. Isso tudo vai levar ao mundo ter uma economia um pouco mais desaquecida, e algo que a gente falava também vindo para cá, né, eu e o Daniel, é que talvez os Estados Unidos eles corram o risco de se trancar do lado de fora da globalização. Eu vou trancar a porta. E eles ficarem do lado de fora da globalização e o mundo todo se organizar dentro da globalização. Depois desse tempo todo saiu o acordo entre Mercosul e União Europeia. Talvez não vá até o final e tudo, mas avançou muito mais do que tinha avançado em 26 anos. Você tem acordos que estão saindo por aí que a gente não imaginava até pouco tempo atrás. Então isso pode dar ruim para ele, isso pode ser um problema. Lembrando que ele está chegando agora ao final do primeiro ano do seu segundo mandato, ele ainda tem mais 3 anos, tem uma eleição de meio de mandato,
Que ele deve perder. É a tradição, né? Normalmente você perde um pouco de espaço. Isso pode colocá-lo numa posição de vulnerabilidade em termos de impeachment, que eu também não acho que vai ser uma grande prioridade, mas eu acho que ele ainda tem muita coisa para passar nesse segundo mandato, e os piores momentos dele ainda estão para chegar. Então pode dar ruim, sim. Pode dar ruim, né? Porque ele vai perder o Congresso, vai perder o Senado, ele está metendo louco na Europa, e você falou do Mercosul, né? Desse tratado, desse acordo Mercosul e União Europeia. Como é que ele fica diante de uma situação como essa, se nós, Mercosul, agora somos o quintalzinho dele? Como é que a gente fica diante desse bully? Os Estados Unidos, eles vêm usando como tática tarifar todo mundo. Isso é muito eficaz num primeiro momento. O mundo todo meio que tentou se reorganizar com relação às tarifas. Meu Deus, quantas tarifas, a gente precisa negociar, vamos fazer concessões e tudo. Mas tem um determinado momento no qual você começa a se acostumar, né? Você começa a levar em consideração que, cara, você vai colocar tarifa? Então coloca aí. Então vamos embora. A briga é essa, coloca a tarifa aí. Então chega um determinado momento no qual são medidas que começam a perder um pouco da eficácia. Se os Estados Unidos hoje virarem para os Estados Unidos e falarem: Brasil, você assinou aí um acordo com a União Europeia e eu não gostei. Vai ser agora 50% de tarifa. O Brasil esse anúncio já aconteceu. 50% de tarifa sobre produtos brasileiros já foram anunciados. O Brasil ele já teve que se reorganizar, já teve que negociar. Quer colocar as tarifas? Aliás, o Brasil foi tarifado pelos Estados Unidos em 2025, as exportações para os Estados Unidos caíram e o Brasil exportou mais em 2025 do que no ano anterior. A China foi pesadamente tarifada pelos Estados Unidos em 2025 e bateu superávit comercial, apesar de exportar muito menos para os Estados Unidos. Ou seja, o mundo meio que se reorganiza e você começa a buscar alternativas aos Estados Unidos que vão perdendo relevância para a sua própria economia. Tem alguma chance do mundo, Europa, União Europeia, China, o pessoal sentar numa mesa e falar assim: gente, então, esse bully que está aqui batendo na gente na frente dos escaninhos desse college, na verdade ele só é um ruivo mimado pela mãe. Vamos dar uma nele? Pode acontecer, Daniel? Pode acontecer sim. Eu acho, inclusive, que a gente começa a ter aqui e ali uma série de conversas que começam a avançar justamente nessa direção. A gente tem um Canadá, por exemplo, que está se aproximando da China e está dizendo: China, se você quiser investir no Canadá, vocês são muito bem-vindos. Você tem uma Índia que também está se aproximando da China, dois países que têm uma relação complexa, tiveram uma guerra na década de 60, volta e meia tem escaramuças na fronteira e tal. Na semana passada, a gente tinha a primeira-ministra do Japão tocando bateria com o presidente da Coreia do Sul. Dois países que também têm uma relação muito difícil, estavam os dois ali: olha, então, vamos buscar aqui uma parceria, etc. O Trump está conseguindo ser o padrinho de uma série de reconciliações. Prêmio Nobel para ele. Prêmio Nobel para ele. Ele quer. Países que estavam distantes, que estavam tendo um relacionamento difícil, agora voltam a se relacionar bem. E no caso do Mercosul e União Europeia, o Trump conseguiu o milagre de tornar o acordo entre União Europeia e Mercosul uma unanimidade no Brasil. Nunca foi uma unanimidade no Brasil esse acordo. Esse acordo era pesadamente criticado até pelo Lula. Dizia que não era vantajoso, veja bem, etc., vamos conversar. Agora ninguém tem dúvida que esse acordo tem que ir adiante. E mesmo na Europa você conseguiu ter avanços importantes, avanços que você jamais tinha tido antes. Ou seja, você começa a ter movimentações e rearticulações que, num certo sentido, começam a isolar um pouco os Estados Unidos. Olha, vocês não querem participar e tal, então vocês toquem a vida de vocês aí, vocês se bastam, não é isso que vocês se bastam? E a gente vai estabelecer outras alternativas de comércio e de investimentos progressivamente, conforme essas conversas avançam. Agora, tem alguém na Europa que está curtindo essa brincadeira, que é o nosso vilão escondidinho lá, que é o Putin, né? O Putin, quando chegou agora, pouco tempo, ele falou assim, falaram da Groenlândia para ele falou assim: eu acho legal, eu acho que o Trump ele não conseguiu nem disfarçar, né? Ele falou: eu acho que o Trump tem todo o direito, acho justo, outros já fizeram coisas parecidas. E ele tá ali dando um aval pro Trump, porque ele quer ver o fogo no parquinho, né? Ele quer ver a OTAN se despedaçando. E será que todo mundo percebe isso, menos o Trump? Me parece, inclusive, que o Trump está fazendo um trabalho que o Putin estava tentando há 10 anos, né? Só que o trabalho que o Putin faz é um trabalho de fora, então é um negócio mais devagar e tal. Eu lembro que, até um tempo atrás, a grande discussão era se a Rússia tinha interferido nas eleições americanas de 2016,
com o objetivo de favorecer o Trump, para o Trump ganhar as eleições. Isso nunca foi comprovado e tal, enfim, é difícil materializar como é que isso poderia ter sido feito, mas isso não esconde o fato de que todo mundo entende que para o Putin o Trump é uma opção melhor, porque o Trump está disposto a acabar com essa ordem liberal, ocidental que sempre existiu. E o Trump agora ele está para ganhar aí o prêmio de funcionário do mês do Putin, porque ele está fazendo tudo e mais que o Putin poderia sonhar. Então, a gente vê que o Putin está até meio calado, né? O Putin está meio sumido, a gente não ouve falar muito dele e tal, ele tem aparecido muito pouco, está fazendo o trabalho dele lá na Ucrânia, bombardeando loucamente, deixando todo mundo morrendo de frio, menos 15 graus, sem energia, mas está deixando o Trump fazer o trabalho dele lá nos Estados Unidos. Não interrompa o seu inimigo quando ele está errando. Não interrompa. Deixa ele errar sozinho. Aliás, eu acho que o Trump percebe que o Putin gosta, inclusive, dessa movimentação que ele está fazendo. Ele considera, inclusive, o Putin um certo aliado nesse processo de construção de impérios. E ele não se importa. Na medida em que ele consiga alcançar os objetivos dele, está tudo bem. Se a Rússia conquistar a Ucrânia, para ele está ótimo, contando que ele possa conquistar a Venezuela, conquistar o Canadá, conquistar a Groenlândia. Se ele puder ter o império dele, deixa o Putin ter o império dele também, está tudo bem. E aí, com isso, a gente cria uma nova ordem e um novo equilíbrio geopolítico internacional. O governo americano suspendeu a análise de vistos de imigração para vários países, incluindo o Brasil. Como vocês acham que vai ficar a economia de governador Valadares agora? A economia de governador Valadares acho que vai ser bastante impactada, mas acima de tudo vai ser impactada a economia dos Estados Unidos. Afinal, os Estados Unidos ao longo das últimas décadas tiveram uma vantagem competitiva em relação a muitos países, entre eles a China, que é essa capacidade de atrair pessoas. Ao atrair pessoas, você oxigena a sua economia, aumenta as suas oportunidades de crescimento. Os Estados Unidos atraem basicamente dois tipos de profissionais, aquele profissional altamente qualificado, aquele profissional super bem formado, que vai inovar nos Estados Unidos, vai empreender e, consequentemente, vai contribuir demais para a economia do país, e aquele profissional não qualificado que ajuda a evitar problemas de escassez de mão de obra em diferentes setores da economia americana, evita que a economia americana desacelere, tenha uma inflação um pouco mais forte e assim por diante. Me parece que o Trump ele prometeu combater a imigração dos indocumentados e agora ele quer combater a imigração dos documentados, quer dizer, ele quer impedir, inclusive, a imigração legal. O que para a economia dos Estados Unidos me parece um problema no longo prazo, mas o Trump não dá a mínima para o longo prazo. Ele está preocupado com as midterms, ele está preocupado, quem sabe, em permanecer no poder depois de 2028 e ele quer mostrar que ele é truculento em relação à entrada dos imigrantes. Quando a gente compara os Estados Unidos com a China em particular, a China não tem essa capacidade de atrair pessoas, isso é um problema. A população chinesa envelhece, a população chinesa está encurtando o bônus demográfico mais rápido do que o esperado, você está tendo até um encolhimento populacional da China já há vários anos, isso diminui as perspectivas de crescimento de longo prazo da economia chinesa. Os Estados Unidos não têm esse problema, mas o Trump resolveu que os Estados Unidos terão esse problema também e, consequentemente, acho que você vai trazer consequências muito ruins para a economia americana no longo prazo. Ô Tanguy, e o Lula nessa história? Porque o Lula começou essa relação com o Trump de um jeito ali meio beligerante, um gritava de lá, outro gritava daqui, e aí se encontraram, rolou um clima, ficou, tá tudo bem, mas agora o Lula voltou a abrir a caixa de ferramentas, mas o Trump parece que nem ouve, porque quando falam lá, o Lula falou, eu gosto desse cara. Como é que você enxerga essa relação? Porque ela me parece meio estranha. Não dá para cravar, não dá para entender se um tá ali, se um realmente gosta do outro, se o outro tem medo do um. O que está acontecendo ali? Eu acho essa relação a cara do Lula e do Trump. A cara deles. Assim, quando o pessoal falava assim, o Trump jamais vai falar com o Lula. Uma coisa que eu lembrava para todo mundo era, apenas um presidente na história dos Estados Unidos visitou a Coreia do Norte. Só Donald Trump. Donald Trump, no primeiro mandato, encontrou com o Kim Jong-un 3 vezes. Você tem um cara que é um comunista atualmente, são poucos. É o Kim Jong-un. O Trump encontrou com ele. Da mesma maneira, quando você fala sobre o Lula, você consegue realmente estranhar o fato do Lula se encontrar com um cara de direita? O Lula se declarou amigo pessoal de George W. Bush. Eu estou falando sobre o sindicalista do ABC Paulista com um republicano do Texas. Não estou falando de um republicano de Nova York, estou falando do republicano do Texas. Eles eram amigos pessoais, fizeram competição de churrasco. Então,
E são dois presidentes que têm uma lógica muito do feeling, do contato pessoal. Então, para mim, foi zero surpresa quando nos arredores ali da Assembleia Geral, entre um discurso e outro. Aliás, o Lula discursou, o discurso seguinte foi o do Trump. Os dois se encontraram durante alguns poucos segundos e a mágica aconteceu ali. Me parece que isso foi muito genuíno. Assim como ter arestas, se encontrarem de novo, essas arestas serem superadas, mas são dois presidentes que, nesse sentido, não olham muito para a questão ideológica. Mas ele é de esquerda, mas ele é de direita. Eles conseguem criar algum tipo de relação que pode acontecer e que pode ter idas e vindas. Como a gente teve o problema quando o Lula falou lá nos BRICS sobre desdolarização, como os dois se encontraram na Assembleia Geral, ficaram amigos, se encontraram lá na Malásia. Isso pode acontecer enquanto os dois forem presidentes várias vezes. O normal dessa relação vai ser exatamente essa oscilação. Não me parece que a gente vai ter nem rupturas e nem amor eterno. Vocês, grandes especialistas, vocês que cravam muitas vezes, têm as previsões. Já teve alguma previsão, análise de perspectiva que você errou feio e você também? Você fala assim, olha, isso aqui vai acontecer e nada. Em 2019, a gente cravou que o Trump seria reeleito. Apareceu uma pandemia no meio do caminho, em nossa defesa, e o Trump acabou perdendo para o Biden, por exemplo. Eu vou ser mais honesto e mais amplo, inclusive. A gente cacareja quando acerta, mas são pouquíssimas vezes, tá? O normal, quando a gente tenta prever o que vai acontecer... É sério? O normal é a gente errar, tá? Então, assim, você pega as previsões que a gente faz aí no final de cada ano e tudo. Eu previ, por exemplo, que o Milei ia ter 6 meses de governo. E tá o Milei aí vendendo saúde e tal. Esse é apenas um exemplo, mas o normal é a gente errar. Eu acertei, é verdade, que eu disse que, olha, o Trump vai fazer alguma coisa na Venezuela nessa virada de ano aí. E essa eu cravei. É por isso que eu falo o tempo todo, porque normalmente a gente acaba errando, porque o mundo é muito mais imprevisível do que a nossa capacidade abarca. Agora, o Milei, pra gente fechar aqui a América Latina, o Milei é uma personagem muito curiosa, né? Porque assume a presidência aquela figura completamente subalterno, agarrado ali nos testículos de Donald Trump, dizendo, eu não vou fazer acordo com o comunista, nunca. Talvez desses caras todos, ele tenha o discurso mais radical, né? E ele agora, você vê que ele vai abrindo as pernas aqui, abre ali, abre acolá. Qual é o futuro desse governo da Argentina? Olha, quando a gente fala sobre o governo argentino, a gente tem um governo que tem um problema muito sério, que é ele abraçou demais a questão ideológica, o personagem ideológico. Fazer mudanças, quando você tem algo tão forte assim, tão decidido assim, é sempre muito complicado. Então, por exemplo, o Milei agora foi chamado para participar lá do Conselho de Paz que o Trump está criando para administrar Gaza. Todos os outros presidentes estão meio assim, estou pensando, será que eu vou? Será que vale a pena? Será que isso não vai acabar com a ONU e tudo? 2 líderes apenas demonstraram muito entusiasmo. Viktor Orbán, da Hungria, e o Milei. E a justificativa do Milei eu aceito, porque eu estou do lado de quem defende a propriedade privada. Na hora que eu li isso, eu falei assim, eu acho que o Milei não entendeu muito bem, que é para Gaza, não... O que tem a ver propriedade privada com isso? Então ele entra numa certa bolha, né, para tentar lidar com isso. Agora, ele tem conseguido resultados de curto prazo, por exemplo, no controle da inflação, o Daniel pode falar até melhor sobre isso, que geram um certo bônus para ele, mas por que eu apostei que ele ia ficar apenas 6 meses no poder? Porque essas medidas elas funcionam muito no curto prazo, mas no médio e longo prazo me parece que elas meio que dão uma estagnada, elas podem dar uma enganada, e ele pode vir a ter problemas lá na frente, que eu ainda acho que é o que vai acontecer. Eu não consigo imaginar ele chegando no fim do mandato dele com uma saúde econômica tão grande assim para mostrar. Ele sempre vai poder cantar algumas vitórias, olha, controlei a inflação ao longo desse período, mas a situação argentina é muito difícil politicamente, economicamente. Me parece que o cobertor curto vai acabar fazendo falta, ele vai sentir frio no pé lá na frente. A saúde econômica da Argentina depende de um fator principal, que é a quantidade de dólares disponíveis nas reservas cambiais do Banco Central argentino. Quando esses dólares desaparecem, o que acaba acontecendo é que o governo argentino é forçado a desvalorizar o câmbio, no que desvaloriza o câmbio gera inflação, no que gera inflação precisa desvalorizar ainda mais o câmbio e o processo meio que se retroalimenta de desorganização econômica. O Milei, ele tem conseguido manter ali um certo volume de reservas cambiais nas mãos do Banco Central argentino por ajuda dos Estados Unidos,
Quer dizer, o governo Trump foi fundamental nesse processo. Você teve ajuda direta do Tesouro Americano, com trocas de moedas, você teve ajuda do Fundo Monetário Internacional, você tem tido a ajuda de organismos que são controlados pelos Estados Unidos, abastecendo a Argentina com reservas em dólares. Essa é uma diferença crucial entre a Argentina e o Brasil. O Brasil tem reservas em dólares muito robustas e, consequentemente, não tem nenhum problema de colapso cambial ou de algum tipo de descontrole dessa natureza mais forte. A Argentina não. Enquanto a Argentina não resolver esse calcanhar de Aquiles, e esse calcanhar de Aquiles dependeria de um influxo de dólares em condições normais, exportações, investimentos, etc., a Argentina vai ficar invariavelmente dependente de ajuda externa, principalmente dos Estados Unidos. Bom, para encerrar o programa aqui, normalmente eu faço uma pergunta para os convidados assim, diga alguma coisa que você nunca disse antes. Só que vocês já vieram aqui, então eu vou querer outra coisa de vocês agora. Eu quero uma previsão rápida, rasteira de cada um de vocês, mas não é uma previsão dessa que está todo mundo olhando, tipo, o Trump vai pegar a Groenlândia, não. Eu quero uma que eu fale assim, uou, tipo, olha, a França vai entrar em guerra com a Alemanha, não sei, alguma coisa que vocês estão vendo que nós, meros mortais, ainda não vislumbramos. Eu posso começar? Por favor. Eu acho que a gente vai ter algum tipo de ruptura institucional nos Estados Unidos. Essa ruptura institucional está sendo construída, o Trump vai alargando os espaços e tudo, mas os Estados Unidos não têm demonstrado às instituições americanas qualquer tipo de trava no Trump. O Trump está completamente sem qualquer tipo de trava, sem qualquer tipo de baliza, e me parece que vai haver ou uma tentativa ou um êxito nos Estados Unidos na quebra da ruptura institucional. Não dá para duvidar do Trump, ele foi o cara que liderou. Você está falando em golpe de Estado. Estou falando em tentativa de golpe de Estado ou golpe de Estado efetivo. Já se tentou na invasão do Capitólio, né, no momento que ele perdeu as eleições lá para o Biden, houve a tentativa em 2021 e me parece que dá para esperar algo parecido nos Estados Unidos. Não sei se vai ter êxito ou não, mas uma tentativa de golpe eu acredito que a gente possa virar. Você acha que isso está atrelado ao impeachment? Eu acho que o impeachment é muito difícil nos Estados Unidos porque eles têm uma certa tradição de não aprovar impeachment. Impeachmentado por impeachmentado, alguns presidentes já foram, só que nunca saíram do cargo. Diferente do Brasil, que se a Câmara vota, o cara já sai do cargo, tem que ser confirmado pelo Senado. Lá o cara é impeachmentado, mas ele permanece no cargo até ser julgado pelo Senado. E eu acho que até alguns democratas diriam, mas é uma questão histórica, tradição e tudo. Mas eu acho que a ideia dele de permanecer mais um mandato pode ser uma desculpa. Ele está, inclusive, encontrando algumas justificativas. Ele já falou, por exemplo, a Constituição americana diz que ninguém pode concorrer a um terceiro mandato como presidente. Ele já aventou a possibilidade, por exemplo, de se candidatar a vice-presidente. Não estou violando a regra. A regra nos Estados Unidos ela é muito superficial. Eu posso me candidatar a vice, ou presidente, sei lá, qualquer um, e o cara renuncia e eu me torno presidente e caiu no meu colo, eu me tornei presidente. Isso é uma forma de golpe, né? Você está subvertendo a regra. Me parece que algo nesse sentido a gente pode ver nos Estados Unidos. O caminho está sendo preparado desde que ela assumiu um ano atrás. E uma outra alternativa seria, ele inclusive já verbalizou isso, se os Estados Unidos estiverem numa guerra não pode ter eleição. Né? Como aconteceu na Ucrânia, o Zelensky está ficando no poder ad eterno, nos Estados Unidos poderia acontecer a mesma coisa. O que é falso, porque os Estados Unidos tiveram eleição, inclusive, quando estavam no meio da Segunda Guerra Mundial, quando estavam na Guerra do Vietnã, quando estavam na Guerra do Iraque e assim por diante. A minha previsão vai na sequência da do Tanguy. Eu acho que a chance dele ter sucesso num intento como esse é maior do que de não ter, até porque os Estados Unidos têm dado sinais claríssimos de que não tem instituições para conter esse tipo de bullying, esse tipo de comportamento corrosivo das instituições, esse comportamento quase de troll de internet que o Donald Trump tem. E, havendo sucesso, eu vejo os Estados Unidos rompendo relações diplomáticas com países que sempre foram aliados dos Estados Unidos. Ou seja, você tendo um momento de interrupção de relacionamentos. É isso. Antes eu tenho que te fazer uma pergunta. E é para você, pra gente encerrar o programa de vez. Queria que você me falasse um pouco, você é um cara que entende pra caramba de história. Opa! Queria que você falasse pra mim sobre Vasco da Gama, esse genocida que... Traficante de escravos. Traficante de escravos que matou mulheres e crianças no navio Miri, né, o Mirim, né, que chamam, e teve aquele episódio que ele cortou orelhas, né, de inocentes e mandou para a Índia, falando assim, comam com curry. Fala um pouco desse personagem. Você pode, inclusive, nessa pergunta, falar um pouquinho também sobre o papel dos flamengos no sul da África? Se você puder, eu gostaria muito de saber também, já que você é um cara que entende muito de história,
o papel dos Flamengos, como é que foi ali a relação? Por favor. Você não é um entrevistador, eu só respondo perguntas do Por favor, entrevistador. por favor. Então, Autoritarismo. Vai lá, segue. esse traficante de escravos e genocida... Isso é uma brincadeira, isso não vai entrar. Vou daqui, hein, Jonas? Bom, é isso. Eu conversei aqui com Daniel Souza, Tanguy Bagdadi, do Ótimo Petit Jornal. Ouçam esse podcast, você vai ficar sabendo de tudo que rola na política internacional. Os caras são fera. Isso aqui não é a reestreia ainda da temporada 26 do Alt-Tablet. É um extra porque tá acontecendo tanta coisa que a gente não aguentou e teve que botar na frente. A gente reestreia em fevereiro aqui no canal UOL com mais convidados tão bons quanto esses caras aqui. Acompanhem a gente e até fevereiro com a temporada 26 do Alt-Tablet.